antes da divisão da igreja entre Oriente e Ocidente e 2 posteriores à divisão. Mais curioso ainda é que me foi pedido que eu falasse sobre um que é anterior à divisão e outro que é posterior à divisão. Então nós vamos ter aqui um dogma que é comum ao Oriente e ao Ocidente e outro que é comum apenas à igreja ocidental. Nós temos na projeção ali, dá para ver pela imagem, um pouco desfocada, porque é claro, é o tamanho. 4 são os dogmas marianos: a virgindade perpétua, a maternidade divina, a Assunção e a Imaculada Conceição de Maria. Eu gostaria que nós cantássemos pedindo a presença e a intercessão dela, porque nós vamos falar dela. Então que ela esteja conosco e nos conduza neste momento de reflexão. Então vamos cantar todos juntos. Perfeita quem te criou. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe, vamos lá. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus. Vamos lá, solta a voz. Agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa. Não há como se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai em vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Se comparar, perfeito é quem te criou. Não tem como comparar Maria com Deus. Não tem como, ela é muito pequenina perto de Deus, né? O próprio canto já nos diz isso. Então, palavra definitiva da revelação diz é Jesus Cristo. O número seguinte, que é o 66, olha, vai, quando eu der o sinal assim, já bate o dedo lá. 66 diz justamente isso: já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública
antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até que Jesus volte uma segunda vez, manifestação pública de Cristo, nós não podemos esperar, porque será a segunda e definitiva. Aliás, essa é a nossa fé no creio. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então aqui não tem novidade nenhuma, é preciso que nós tenhamos isto claro, né? No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada. Aqui é que nós precisamos entender que a igreja vai nos revelando algumas coisas conforme Deus vai manifestando. Isto é importante para nós. A Bíblia contém materialmente toda a revelação. Todos os 4 dogmas se encontram dentro da Bíblia? Se encontram. Aqueles que se encontram mais claramente e aqueles que se encontram menos claramente explicitados. Os 2 primeiros, explicitamente, a Bíblia fala que Maria é virgem e a Bíblia fala que Maria é mãe de Deus. Não tem como ali, né? Agora, que Maria foi assunta aos céus e que Maria é imaculada, isso nós vamos colher das Sagradas Escrituras, não se encontra tão explicitamente e está na tradição. Então a fé da igreja se baseia na Bíblia e se baseia na tradição, aquilo que a tradição vai também interpretando da Sagrada Escritura, lendo a Sagrada Escritura. O que é tradição? Todos os santos e santas de Deus, todos os concílios, todos os documentos da igreja que já nós temos, isso é a tradição. A igreja tem 2000 anos, então não é porque Padre Valdeci vem aqui e fala uma coisa, isso vai ser interpretado a partir de hoje como verdade. Vamos olhar na Bíblia e vamos olhar nos 2000 anos de história o que a igreja acreditou para que nós cheguemos até aqui. Ora, nós temos a tradição e a tradição precisa levar em consideração. A esposa de Cristo é a igreja e não a Bíblia. Isso é importante para nós. Deus confiou a sua carta, que é a Bíblia, à sua esposa. Quem é que vai abrir a carta? É a igreja. Então é óbvio que Deus confiou a Bíblia à igreja, mas é preciso que a esposa, que é a igreja, leia e interprete, como quando nós recebemos um zap. Quem vai abrir no nosso telefone somos nós, a não ser que a pessoa seja enxerida e pegou o nosso telefone, ou que ela esteja ali por perto e a gente deixou o telefone para ela tomar conta, né? Senão não tem jeito, né? A mensagem é para nós, ou por bem ou por mal, mas a mensagem é para nós. Então a igreja recebeu, a igreja precisa ler, precisa interpretar. A Bíblia contém a carta de amor do esposo à esposa, mas é a esposa quem deve ler. Mesmo assim, essas cartas não contêm todos os segredos do esposo, porque óbvio, Deus falou ainda muitas coisas ou fez muitas coisas que não estão na Bíblia. Vamos ler aqueles 2 textos da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, todos juntos. Jesus... Ora, a primeira coisa interessante é perceber que a própria Bíblia diz que Jesus fez ainda muitas outras coisas que não estão escritas neste livro, que é a própria Bíblia, é o Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler no 21 agora o que Jesus também diz, o que o evangelista diz lá. Pula lá, todos juntos. O Evangelho de João, capítulo 21, versículos 24 a 25. Este... Olha, isto é mais do que certo. Então Jesus, tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez está na Bíblia? Não, a própria Bíblia diz isto. Então a ideia só a Escritura equivale,
Isso não tem sentido, porque a própria Bíblia diz que Jesus fez muito mais coisas que não se encontra nela. Mais ainda, o evangelista diz que se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em todos os livros da face da terra. Então, querer aprisionar, engaiolar tudo que Deus fez dentro da Bíblia é um erro. A própria Bíblia diz isso nós precisamos entender. Então, a ideia protestante, só escritura, só a escritura, pode nos levar a uma heresia da Bíblia, querer achar que tudo aquilo que Deus disse ou fez está nela, quando ela própria diz que não, que Jesus fez muito mais coisas, que se fosse para poder conter nesse livro, não caberia em todos os livros na face da terra. Quando a igreja vai falar de alguma coisa, ela olha também, além da Bíblia, da tradição, o sensus fidelium. O que é isso? O censo dos fiéis. O que os fiéis acreditam? Os fiéis acreditam realmente que Maria é mãe de Deus? Os fiéis acreditam realmente que Maria é imaculada? Os fiéis acreditam realmente na intercessão dos santos? Os fiéis acreditam realmente que tem sentido qualquer verdade de fé da igreja? Bom, então se os fiéis acreditam, a Bíblia já diz, a tradição sustenta, os fiéis já acreditam também. Então nós estamos em 3 passos para poder fazer uma afirmação. E aí nós chegamos no item B, que é o magistério. O magistério é toda a autoridade hierárquica da igreja viva. Então, é claro, o Papa, os bispos que nós temos espalhados pelo mundo todo. Isso é o magistério da igreja. Quem é que tem a autoridade para governar, para poder então dizer sim ou não. E depois nós temos também a teologia, que é o último item, que vai ajudar a refletir. Ela vai pegar a Sagrada Escritura, vai pegar a tradição, vai pegar a fé dos fiéis, vai pegar o que o magistério está interpretando e vai dizer, olha, é por aqui ou é por ali. Independentemente disso, é claro, o próprio Santo Padre pode sozinho fazer uma afirmação de verdade de fé. Ele também pode, né? Então é importante que nós vejamos o conjunto para entender porque que a igreja às vezes ela faz uma afirmação de fé, mas quando ela faz, tem todo um aparato atrás dela, não foi de uma hora para outra que ela fez aquilo lá. Os dogmas marianos falam natural e diretamente de Maria. São privilégios e graças muito especiais que Deus concedeu a Maria, que é mãe de seu filho. Então tocam na pessoa específica de Maria, porém, é claro, nenhum dogma está em função dela. Ela é mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus. Ela é a sempre virgem, a imaculada, por causa dele. Ela foi elevada aos céus em corpo e alma por causa dele. Tudo está em função de Jesus Cristo. Não é nada em função dela. É em função de Cristo, é em função da igreja, é em função do povo de Deus. E aí ela é agraciada. Ela recebeu tudo por bondade de Deus e não por mérito dela. Então, Maria recebeu essas graças não em próprio proveito, não é que só para ela ir para o céu, não apenas para ela ser louvada, bendita, amada, proclamada, nada disso. Tudo que ela recebeu é em função de seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus e Senhor nosso. Em resumo, os dogmas marianos falam de Maria para falar de Jesus e também de nós. Em nossa exposição, nós vamos seguir justamente este caminho. Eu vou procurar falar do dogma, o que a Bíblia diz, o que a tradição diz, o que o censo dos fiéis diz, o que o magistério diz, para a gente poder entender na riqueza teológica e não apenas na piedade popular. Entender em todos os sentidos o dogma. E, é claro, poderíamos falar ainda de uma última situação que o mundo também quer, por isso eu vou acenar aqui, quem sabe vocês me convidam uma outra vez, e já digo que aceito, para falar sobre os outros 2 dogmas e sobre esta situação de Maria medianeira de todas as graças, que não é dogma para a igreja. Esse não é dogma.
mas como é que está em estudo esta situação. Vamos lá, primeiro dogma: Maria, Mãe de Deus, foi finalmente se encontrar na Sagrada Escritura, mas no concílio de Nicéia em 325 foi trabalhado. A igreja não tinha dúvida disso, mas como a igreja foi sofrendo, é claro, ataques em relação a Cristo, em relação a Cristo, em relação a Cristo, em relação a Maria, em relação a Cristo, em relação a Cristo, em relação a Maria, é claro que é mais em relação a Cristo. Então a igreja tinha que dizer o que foi que Maria gerou. Gerou um homem qualquer? Então o concílio definiu: não, Maria gerou o Filho de Deus, então ela de fato é mãe de Deus. Não existe separação, o Cristo homem e o Cristo Filho de Deus. Ali os dois estão plenamente unidos. O que Maria gerou foi na sua carne o Filho de Deus. Aliás, Isabel já reconheceu isso: o que devo tamanha honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Não é que ela tinha dúvidas em relação. Eu tenho sempre um ícone oriental lá na outra parte, um ícone ocidental todo barroco e uma pintura muito mais moderna, para falar o seguinte: em qualquer época, em qualquer situação, a igreja nunca teve dúvidas de que Maria é mãe de Deus. Nunca, de forma nenhuma. Basta pegar a arte no Oriente, a arte no Ocidente, a arte antiga, a arte moderna, sempre vai retratar Maria, qualquer tipo de arte, como mãe do Filho de Deus, mãe de Deus. A Bíblia nos afirma em vários lugares que Maria gerou o Filho de Deus. Vamos ler Lucas 1,32. Então é claro, ele é o Filho do Altíssimo. Vamos, Lucas 1,43. Mãe do meu Senhor. Vamos, Mateus 1,23. E Gálatas 4,4. Então a Sagrada Escritura não tem dúvidas de que Maria concebeu por obra do Espírito Santo, que ela gerou o Filho do Altíssimo, que ela é mãe de Deus, que o Filho de Deus nasceu de uma mulher. Isto a Bíblia coloca de forma explícita. Aliás, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele tem muito claro: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esta era a profecia de Isaías no capítulo 7. Então já era esperado que o Messias nasceria de uma mulher. Os concílios, o que dizem os concílios? Vamos em bom, quando tem a letra DZ com aqueles números ali, quando é sozinho, antes é o ano 431, por exemplo. DZ é um documento chamado Denzinger. Ele existe traduzido no português, é um calhamaço desse tamanho, vale a pena comprar, é da editora das Edições Loyolas. Tem os textos originais, grego, latim, francês, inglês, na língua que foi escrito o documento, e tem as traduções em português. Então ali está toda a fé da igreja que a gente precisa conhecer desde o primeiro século do cristianismo até hoje. Por isso que é um calhamaço grande. Bom, e lá no Denzinger diz, no concílio de Éfeso, e depois os concílios ecumênicos, todos aqueles que vieram depois, em especial Calcedônia em 451 e Constantinopla I 553, Constantinopla II 681, que Maria é mãe de Deus. Os concílios não tiveram dúvidas, foram cada vez mais dizendo afirmações solenes. Fora disso, nós temos nos concílios que não tiveram problema nenhum e apenas invocaram Maria, a mãe de Deus, por exemplo. Não fizeram afirmações, apenas recordaram. O que diz o Concílio Vaticano II no documento Lumen Gentium? A bem-aventurada Virgem Maria, mãe de Deus,
Olha só o título que ela dá no documento: Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Não tem dúvidas. O último concílio que nós tivemos, que terminou em 1965, também não tem dúvidas de que Maria é Mãe de Deus. O senso fidelium, senso dos fiéis, sempre os fiéis acreditaram que Maria era e é Mãe de Deus. Os fiéis, aliás, acreditam muito mais do que nós, os padres, né? Para os fiéis, mexeu com Maria, a coisa pega fogo, né? Não tem como. Ali é mexer numa coisa que só evangélico de vez em quando teima em mexer, mas eles já estão aprendendo que não se mexe com a Mãe de Deus, né? Então isso é muito interessante. O senso dos fiéis é uma coisa muito clara, como que os fiéis percebem o carinho com Maria como Mãe de Deus. Isso é uma coisa intocável, né? Não se mexe neste tema, né? Bastaria recordar que hoje este título está, por exemplo, na oração da Ave Maria: Santa Maria, Mãe de... Ou na intercessão: rogai por nós, Santa Mãe de... E assim por diante, né? As nossas principais orações, todas elas afirmam que Maria é Mãe de Deus. Então não é um problema para a igreja, não é um problema para os fiéis, não é um problema para a Sagrada Escritura que Maria é Mãe de Deus. Além disso, nós temos nas pinturas, nós temos nos quadros, nós temos nas esculturas, sempre Maria retratada como Mãe de Deus, ou com o menino no colo, ou ela bem gordinha, mas tem. E às vezes algumas são até que a gente consegue ver o ventre na pintura com o bebê dentro, é o menino Jesus dentro. Então Maria também na arte é Mãe de Deus. Os padres da igreja afirmam que Jesus nasceu de Maria e não em Maria ou por Maria, mas nasceu dela, não foi nela, nasceu dela, é dela. A origem está ali. Não é que simplesmente foi gerado nela, não, ela gerou, é diferente. Deus gerou nela, mas ela gerou, ela carregou o menino Jesus como toda mulher. Quanto tempo leva uma mulher para gestar um filho? 9 meses, assim foi Maria. Não é que passou nela assim de relance e já saiu no outro dia, de forma nenhuma. Foi ela quem gerou, é dela a afirmação da igreja, é dela. Não é simplesmente que Deus nela gerou e não se contaminou, não pegou nada dela. Pelo contrário, ela gerou, ela deu a carne, ela deu o sangue, ela deu tudo aquilo que tem dele. Por isso a expressão é muito importante. Não é que gerou nela, por meio dela, mas é dela. Aquilo que nós temos nele veio dela. Para os santos padres fica claro que Maria é a origem de Cristo e não um mero lugar aonde Cristo foi repousar para ficar 9 meses para poder nascer no mundo. Não é um lugar qualquer, é ela quem gerou. Não é que Deus falou: olha, deixa aí parado, daqui 9 meses eu tiro de novo. Maria gerou o Filho de Deus. Não é que ela emprestou um lugar. Ali não houve barriga de aluguel, nem sequer de aluguel, né? Para usar uma expressão assim para a gente entender. Não, ali foi pleno consentimento, né? Ela quis, ela aceitou, né? Ali não teve nada de estranho, tudo foi natural, do mais natural possível. Santo Tomás de Aquino afirma que depois do título Filho de Deus, o título mais elevado é Mãe de Deus. Não existe, segundo Santo Tomás de Aquino, outro título mais bonito do que este segundo. Mais bonito é só o primeiro, diz ele. Bom, mas depois não tem. Depois de Filho de Deus, é Mãe de Deus. Não tem outro título, diz ele. Vamos lá. A gravidez de Maria, de forma alguma, foi algo indesejado. Não foi um acidente que aconteceu na vida dela, não foi alguma coisa que veio de revestrez, não teve nada disso. Pelo contrário, ela teve livre consentimento. O anjo chegou, propôs, falou que era da vontade de Deus, mas a deixou livre. Lembre-se que quando eu vim aqui, eu falei de Rebeca
mulher da servidão e da liberdade na escolha, né? Então Maria é plenamente livre. E diante da liberdade, o que ela responde? Vamos ler? Serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. Não tem dúvidas, né? Ela quis. Ela não foi contra a vontade, não foi violentada, não foi. Não tem nada de indesejado. Maria quis, ela aceitou. Se ela aceitou, houve consentimento livre para ser a mãe de Deus. Ela gerou livremente, né? Confessar que Maria é mãe de Deus é confessar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Quando alguém diz Maria não gerou Deus, bom, então Jesus é o quê? Se eu negar que Maria gerou Deus, eu nego que Jesus é Deus. Isso é muito sério. Por isso que a gente tem que medir as palavras quando a gente diz, né? Eu me lembro a brincadeira de mau gosto, que aquilo só pode ser brincadeira de mau gosto, por exemplo, que o pastor Cláudio Duarte fez naquela afirmação, que depois se soltaram para todo quanto é lado, que Maria não era mãe de Deus, coisíssima nenhuma, aí caíram de paulada em cima dele e perguntaram para ele, bom, então Jesus é o quê? Jesus é Deus. Bom, então ele nasceu de onde? Não tem como. Se eu nego que Maria é mãe de Deus, eu nego que Jesus é filho de Deus, que é Deus. Se ele é Deus, o que ela gerou então? Ela gerou Deus. Não tenhamos dúvida disso daí, né? Porque uma coisa implica na outra. Verdadeiro, aliás, vamos rezar o creio niceno-constantinopolitano, gerado, não criado, substancial ao Pai. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Olha só, gerado, não criado, consubstancial. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Não tenhamos dúvidas, ali é gerado, não criado. Consubstancial ao Pai, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nascido de Maria Virgem, nascido da Virgem Maria. Então não tenhamos dúvidas em relação a isso no creio, e às vezes nós rezamos todo domingo e não prestamos atenção, mesmo o outro, hein? Desceu do Espírito Santo, se encarnou, se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem, mas ele se fez carne, ele se fez homem, mas ele é Deus. Nós não podemos esquecer isso. Vamos lá. Pula. Santo Agostinho e São Leão Magno afirmam que Maria antes concebeu na mente, no coração e depois no ventre. Olha que bonito, né? Antes dela gerar na barriga, no ventre, ela já gerou na cabeça e no coração. Houve um consentimento, houve uma aceitação. Antes que ele entrasse lá no ventre, ele entrou na cabeça e no coração dela, para depois entrar no ventre. Maria é muito mais feliz por ser discípula do Senhor do que por ser mãe do Senhor. Por isso que Isabel, quando saúda, vai dizer: feliz aquela que acreditou. Essa é a maior felicidade de Maria, ter fé. Então ela é felicidade dela, vem justamente em poder servir o seu filho. Maria gera carne e não a divindade do Filho de Deus. A divindade essa é intocável, essa é Deus. Ela gera o Cristo humanado, ela gera o Cristo na carne. Não é que ela gera a divindade já existia. Aliás, a igreja diz que tem 2 nascimentos de Maria. O primeiro na eternidade no seio do Pai, e o segundo na temporalidade, no tempo, no seio de Maria. Vocês podem estranhar, mas isso é a fé da igreja. Ela nasceu, Jesus foi gerado no seio do Pai. Olha lá, nós falamos isso daí no creio também. E depois gerado no seio da Virgem Maria. Cristo nasceu 2 vezes. Nasceu do Pai sem mãe, e nasceu de Maria sem pai humano, porque o Pai é sempre o mesmo, que é Deus. Porém, Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois o que nasceu dela é Deus encarnado. Mais do que lógico que Maria não gerou o Verbo eterno no seio do Pai. Isso nunca a igreja falou. Maria estava lá desde o início da criação do mundo e gerou o Filho eterno no seio do Pai. Isso não.
Vamos rezar o creio? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Ah lá, ele já é filho de Maria, já é filho de Deus Pai, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, ele já é filho de Deus, ele vai ser concebido no seio da Virgem Maria depois. Isso daí, se nós formos rezar o credo niceno-constantinopolitano, fica mais claro ainda. No seio do Pai é gerado desde toda a eternidade, mas a partir do momento em que Maria lhe dá um corpo humano, passou a ser sua mãe de verdade, e ele existe no tempo também, né? Então, gerado no seio do Pai, gerado no seio da Virgem Maria. A porta do céu foi fechada por Eva. Por Maria, abriu-se aos homens de novo a mesma porta do céu. Fala o texto do comum de Nossa Senhora, que nós rezamos na liturgia das horas, né? Eva fechou a porta do céu, Maria abriu. Foi fechado por uma mulher foi aberto. Isso é muito interessante também nós observarmos isto. O segundo está um pouquinho para frente, pode ir passando, porque aí eu coloquei todos eles na sequência, para vocês verem. Não, pode passar até chegar lá. Vai correndo. Vai correndo. Não, vai na flechinha, não vai não. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Ó. Aí. O segundo dogma. Ah, não, eu voltei, perdão. Vai para frente, obrigado, desculpa. Vai para frente. Não, vai correndo, vai rápido aí. Aí. O segundo é Maria sempre virgem, mas não me foi pedido para falar, eu não vou abrir minha boca. Eu venho aqui uma outra vez. O terceiro eu vou falar, o quarto também não. Mas já estão preparados. O quarto foi proclamado em 1854 e ele também é retratado, por exemplo, nas imagens. Ah lá, Maria Imaculada, que nós temos na imagem Nossa Senhora das Graças, nós temos em Nossa Senhora de Lourdes, nós temos nesta pintura clássica aqui também do Imaculado Coração de Maria. Enfim, a obra de arte também retrata muito bem. Este é o primeiro dos dois dogmas marianos que nós temos apenas no Ocidente. Os dois dogmas marianos do Oriente e do Ocidente são Maria, Mãe de Deus, e Maria sempre Virgem. Estes no mundo todo. Quando a igreja se separou no ano 1054, 1054 entre Oriente e Ocidente, com o cisma, a igreja então caminhou com os chamados dois pulmões, o pulmão do Oriente e o pulmão do Ocidente. A do Ocidente somos nós, os latinos, que temos a sede em Roma. A do Oriente tem a sede de honra, digamos assim, na antiga Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia. E depois os patriarcados espalhados pelo mundo, patriarcado russo, patriarcado ortodoxo e assim por diante, né? Mas tem vida independente. O cisma ocidental, ou chamado a Reforma 1517, que nós completamos agora 500 anos, foi um segundo cisma na igreja, que dividiu mais ainda a igreja, e aí nós temos os dogmas apenas para a igreja católica romana e para as igrejas da Reforma clássicas. Por exemplo, os luteranos têm carinho com Nossa Senhora, os anglicanos têm inclusive santuário de Nossa Senhora, os luteranos e anglicanos têm as suas igrejas todas dedicadas a santos e Nossa Senhora. Isso não é problema. O problema é que eles não têm o mesmo carinho que nós temos no sentido da invocação. Isso sim, isso somos nós.
Seria o quê? Seria dizer: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Isso eles não chegam a dizer, né? Isso eles ficam já calados. Vamos lá. O que a Escritura diz? A Escritura diz que Maria é cheia de graça. Ora, esta expressão, para vocês terem uma ideia, em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, só é usado para essa mulher. Para nenhuma mais criatura na face da Bíblia é usada a expressão de que ela é cheia de graça. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem ninguém. Só para a Virgem Maria é usada a expressão que ela é cheia de graça. Então é importante que nós tenhamos claro: a única pessoa que Deus disse na Bíblia que é cheia de graça é Maria. Então já é para a gente poder desconfiar que alguma coisa tem de especial. Se você não quer acreditar, mas pelo menos desconfiar, porque essa é a única criatura que Deus chamou de cheia de graça, que no grego é kekaritomene. Significa literalmente agraciada, ou seja, plenamente agraciada, cheia de graça, repleta de graça. Por isso que nós rezamos na Ave Maria, cheia de... Vamos rezar juntos a Ave Maria ao começo? Ave Maria, cheia de... Olha lá, está aí na Ave Maria. Aliás, a primeira parte da Ave Maria está inteirinha na Bíblia. Se vocês não sabem, é melhor procurar, que está inteirinha na Bíblia, né? Porque é o anjo que a chama. Quem é que diz que ela é bendita entre todas as mulheres? É Isabel. E que bendito é o fruto dela, do ventre dela? É Isabel. Está tudo na Bíblia, a primeira parte. A segunda parte é uma oração da igreja, mas a primeira parte está inteirinha na Bíblia, né? A Vulgata de São Jerônimo traduziu por gratia plena, que dá para a gente entender também. Por isso a Ave Maria, por exemplo, em latim, Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu, Ave Maria gratia plena, né? Plena, cheia de graça, plena de graça. Então Maria devia, portanto, ser cheia de graça desde o primeiro instante da sua concepção, porque senão não é que Deus ia chamar Maria de uma hora para outra de cheia de graça. Ele acumulou de graças, ele a fez cheia de graças. Lucas, o evangelista, lá no Magnificat, ele diz, ou melhor, quando Maria está no diálogo com o anjo e o anjo com Maria, o que o anjo lhe fizera, revelando a vontade de Deus em sua vida? O Todo-Poderoso fez em mim. Maria diz isto: olha, quem é que fez em mim grandes coisas? O Todo-Poderoso. Ela não tem dúvidas de que Deus fez grandes coisas na vida dela. Interessante isso daí. Depois, o grego é megala, por isso nós falamos é uma megalópolis. Então o termo está lá, é mega, é grande, fez grandes coisas. O hebraico é gedolot, fez grandes coisas. Também está traduzido na Bíblia, no Novo Testamento, para o hebraico com este termo. Não tem dúvida, nenhuma tradução vai negar que Deus fez grandes coisas na vida de Maria. É o dogma da Imaculada, e o dogma da Imaculada é uma das maravilhas que Deus realizou em sua vida. Maria foi a parceira perfeita. Ela foi cúmplice com Deus todo o tempo. Deus foi cúmplice com ela e ela foi cúmplice com Deus. Uma cumplicidade tão bonita que nada pôde entrar no meio. Nem sequer o demônio conseguiu impedir. O demônio não dominou um segundo, não conseguiu separar Maria de Deus, nem Deus de Maria. Isso é muito sério, né? É uma cumplicidade tão bonita, tão grande, porque ela estava cheia da graça de Deus. Então isso é importante para nós, né? Quem disse isso é São João Paulo II. Este é um dogma que tem a base na tradição dos padres, tem da igreja, tem no Sensu Fidelium, tem no magistério. Em relação à Bíblia, está no conjunto, então, que nós temos da Bíblia, reconhecer as várias afirmações que nós temos acerca de Maria na Bíblia, para perceber que ela recebeu esta graça de ser a Imaculada
desde o seu nascimento. O que é importante? Que nós tenhamos presente que a graça da Imaculada é uma graça que Deus deu a ela. Quem é que a preservou da mancha do pecado original? Foi Deus. Pode Deus criar alguém sem a mancha do pecado original? Pode ou não? Claro, se Ele pode tudo. Deus criou alguém sem a mancha do pecado original, fora de Maria? Além de Maria? Vocês estão enganados. Adão e Eva foram criados sem a mancha do pecado. Olha só, Maria não foi a primeira. Isso é sério. Deus, quando criou Adão e Eva, pois eles perderam os dons preternaturais, entraram no pecado. Mas não é a primeira também não. Às vezes a gente fica brigando e fala, mas como pode? Mas e os outros? Aí lá vem o protestante e fala, não, mas Adão e Eva está na Bíblia, né? Criou do nada, então a gente acredita. Ué, mas a Bíblia já diz que nem tudo que Deus fez está nela. Então, uma vez que a Bíblia diz que ela é cheia de graça, é óbvio que Deus acumulou de todas as graças. A oração da missa da Imaculada diz, vamos ler entre aspas lá: ó Deus, que preparastes uma digna habitação. Então a oração da missa também não tem dúvidas de que Deus preparou em Maria uma habitação que fosse digna para seu filho. Depois vamos no prefácio da oração de Maria. Vamos lá? Por isso ela gerou o cordeiro sem mancha, porque ela também não tinha mancha nenhuma. Ela é a Imaculada, né? É aquela cheia de graça, por isso, puríssima na verdade. Toda, aliás, São João Paulo II fazia questão de frisar muito que ela era toda pura, que é um canto antigo da igreja tota pulcra, toda pura, é Maria. Além de que este dogma está finalizado a nossa salvação, pois ele também se cumpre por nós homens e pela nossa salvação. Por que Maria foi preservada da mancha do pecado original? Para gerar o Filho de Deus. Por que ela gerou o Filho de Deus? Para nos salvar. Vamos lá. O magistério. O Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, ele pronunciou solenemente com a bula Inefabilis Deus, o dogma da Imaculada Conceição. Vamos ler a parte em azul, que Maria ou seja, Maria foi preservada da mancha do pecado original no seio da mãe dela. Ora, Deus criou Adão e Eva sem pecado. O pecado entrou no mundo pela desobediência. Então não foi a primeira criatura que Deus criou sem pecado, sem a mancha do pecado original, né? Depois de Adão e Eva foi a primeira e a única, isso sim. Mas é bom lembrar que os nossos pais não foram gerados no pecado. Eles não conheceram o pecado na geração, conheceram o pecado na desobediência e depois na concupiscência, como nós conhecemos hoje. Nós herdamos e ficamos livres no batismo da mancha do pecado original, mas infelizmente ficamos com o peso da concupiscência, por isso que de vez em quando escorregamos de novo na casca da banana e pecamos, infelizmente. Mas temos a graça de poder nos aproximar do perdão de Deus pelo sacramento da confissão, da penitência. A definição do dogma: em honra da Santa e Indivisível Trindade, diz o documento, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica, para o incremento da religião cristã, com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa. Aí isso é fala do Papa, isso não é texto meu, né?
declaramos e pronunciamos e definimos como doutrina revelada por Deus o seguinte. Vamos ler juntos agora. Vamos lá? A Beatíssima pois deve ser crida firmemente. Olha só, né? Naufragou na fé quem não acreditar nisso daí, e mais ainda, separou da unidade da igreja, né? Então essas são as palavras do documento da proclamação, do dogma. Vamos lá, senão o tempo passa. Esta afirmação, ela é confirmada pelo Catecismo da Igreja Católica, nos números 490 a 493, ela é confirmada pelo Concílio Vaticano II, que vai realçar ainda mais essa doutrina, quando ele diz: em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo sublime. Lumen Gentium, número 53. Em vista dele, ela foi redimida. Nada está em função dela. Nunca coloquemos Maria na frente de Deus, e nem precisamos colocar Maria longe de Deus, porque foi Ele quem colocou perto dela. Eu sempre digo isso daí. Nós não precisamos ter medo de deixar Maria no lugar dela, porque o lugar dela é perto de Deus. Quem é que colocou perto dele? Ele. Não fomos nós que empurramos, nós não precisamos. Foi Ele quem com carinho a colocou perto dele. Nós não precisamos ter medo. E ela nunca vai querer passar na frente dele, porque ela é a humilde serva do... Acabou. Se nós deixarmos Maria tranquilamente na função dela, como Deus escolheu, ela vai cuidar de nós, vai cuidar da igreja, e nós vamos ficar tranquilos nas mãos dela. E nós não precisamos ter receio de amá-la com um carinho muito grande, como a igreja nos ensina. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai abençoou Maria. Vamos ler juntos até o final das outras aspas também. Com toda sorte de bênçãos espirituais no céu em Cristo. Efésios 1:3. O Pai escolheu Maria em Cristo desde antes da fundação do mundo para ser santa, imaculada em sua presença. Ali não é A, é E. Santa e imaculada. Efésios 1:4. Então, o Catecismo da Igreja Católica, do número 492, pegando estes dois textos da Sagrada Escritura, aplica a Maria. Isso Deus fez com Maria e pode fazer também conosco. O que isso significa? Que Maria foi salva pelos mistérios de Cristo, mas de maneira diferente de nós. Nós somos e fomos feridos pela mancha do pecado original, e o batismo é quem nos redime da mancha do pecado original. Somos lavados e purificados, e devemos voltar e nos confessar sempre, porque fomos manchados, machucados, feridos com a mancha do pecado original. Enquanto nós fomos feridos pelo pecado original e depois livres dele pelo batismo, Maria foi preservada. Se ela não conheceu o pecado original e ela não escorregou no pecado, Maria nunca conheceu o pecado. Diz a fé da igreja, de forma nenhuma. Nunca ela ficou abaixo dos pés do dragão. Nunca o dragão pisou na cabeça dela, foi o contrário. Ela é quem pisou na cabeça do dragão. Isso é muito sério. Nem um segundo, nem uma fração de segundo, o demônio conseguiu possuir Maria. Ela foi 100% o tempo todo serva de Deus, diz a fé da igreja, né? Ali o demônio
bateu as portas e não conseguiu. É como diz o livro do Apocalipse, né? Um grande sinal no céu, mas houve um outro grande que quis pegar, e ela subiu para os céus com 12 coroas de estrelas, a mulher, e o dragão não conseguiu. O censo dos fiéis é a fonte principal para o dogma da Imaculada. O que isso significa? Significa dizer que o povo, meditando, degustando a palavra de Deus, compreendeu que a mãe de Jesus Cristo tinha sido desde sempre toda pura e sem mancha alguma. Os fiéis sempre acreditaram que Maria é pura. Não tenhamos dúvida disso daí, né? Basta perguntar para um fiel. Se for um ortodoxo, aí piorou mais ainda. Ele é mais mariano do que nós, os ocidentais. A igreja ortodoxa é muito mais carinhosa com Maria ainda. Maria é uma figura intocável. Se é para um católico, mexeu com ela, apanha, já fica ofendido, né? Às vezes a gente não vai para a briga porque não vale a pena, deixa Deus no juízo final, mas dói no coração quando alguém ofende a nossa mãe. Haja vista toda a briga que saiu agora por causa daquelas exclusões de museus, aquela coiseira toda, e alguém ralando a imagem da Nossa Senhora, aquelas imundícies todinhas ali, até os evangélicos se levantaram. Porque aí não, tocar na figura da Mãe de Deus, eles perceberam que ali, tocar na imagem, bom, se é só a imagem, bom, mas aí começaram a falar, tocar na imagem de Maria, bom, então tocar na Maria não. Aí já eles são mais briguentos do que nós, né? Então a coisa fica feia. Até para os evangélicos hoje, mexer com Nossa Senhora já está sendo grave, já não se mexe mais, né? O Papa Pio IX, antes de fazer a declaração e afirmação solenes do dogma, em 8 de dezembro de 1854, então no século XIX, ele sondou, ele foi pesquisar, né, as bases católicas para se certificar do consenso dos fiéis e nele se apoiar a respeito da questão. Ele foi ver o que os fiéis acreditavam no mundo inteiro antes de falar, porque falar uma coisa contra os fiéis na igreja é muito sério. Então sondou e aí foi ver o que os fiéis acreditavam. O povo de Deus católico tem um sentimento que se indigna quando ouve dizer que haveria algum pecado na Santíssima Mãe de Deus. Alguém falar, olha, tem um pecado na Santíssima Mãe de Deus, para nós no meio católico é algo grave. É uma coisa que nós não aceitamos, né? Mas que os orientais também não. Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, diz: quando se trata de pecado, quando se trata de pecado em Maria, pela honra devida ao Senhor, não quero nem discutir. Olha só, Santo Agostinho, não quero nem tocar no assunto, porque ela não tem pecado. Para ele é impossível entregar Maria ao diabo sequer por um instante, porque o pecado é do diabo. Então ele falou, se eu entrego, se Maria tem pecado, significa que ela pertenceu ao diabo. Ele falou, eu não entrego Maria. Ele falou, não vou nem discutir. Admitir que ela tem um pecado significa, bom, então ela foi possuída pelo diabo. Diz Santo Agostinho, não, isso para mim não aceito. Ele falou, então isso não existe. Ele falou, então eu não vou nem discutir por uma coisa que não existe, né? E olhem que ele é do IV século. Dionísio Cartucho afirma, essa afirmação é muito bonita, vamos ler juntos? É honroso, vamos de novo, é horroroso olha só, ele diz até, é horroroso pensar que aquela que esmagou a cabeça da serpente foi esmagada pela serpente. Falou, não, ela esmaga a serpente não a esmaga. Ou ainda Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja. Todos juntos? Deus quem Deus revelou tinha de brilhar numa pureza.
Santo Anselmo diz: olha, Deus que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo sem pecado, não poderia conceder a Maria? É claro que pode conceder a qualquer um, porque para Deus nada é impossível. Então não precisamos ter dúvidas acerca disso daí. Quase terminando. São Cirilo de Alexandria, também do 4º e do 5º século, bispo e doutor da igreja, olha lá o que ele diz: que arquiteto, vamos lá, erguendo, consentiria que seu inimigo possuísse inteiramente e habitasse. Assim Deus jamais permitiu que seu inimigo tocasse na terra. Qual arquiteto que, desejando construir uma casa, permitiria que o mal a possuísse antes? E ele diz: Deus também não permitiu que o mal possuísse Maria, porque senão seria entregar a casa aonde habitaria o seu filho. Depois, Santo Afonso Maria de Ligório, esse é mais conhecido: se conveio ao pai, vamos lá, preservar Maria do pecado, porque lhe era filho, e ao filho porque lhe era mãe, está visto que o mesmo se dá de dizer do Espírito Santo, de quem era virgem esposa. Então existe uma relação muito grande de Maria com Deus, com a Trindade. Ora, diz aí então, da mesma forma de Maria, que era esposa, porque o Espírito Santo não repousaria sobre o pecado. Não é só que Cristo não nasceria do pecado, nem o Espírito Santo repousaria sobre o pecado. Santo Afonso diz: isso é muito mais sério ainda, porque se eu admito que ela tinha pecado antes, o Espírito Santo foi habitar nela cheia de pecado. Então Santo Afonso diz: também não posso aceitar um negócio desse de dizer que ela tinha pecado, não, porque senão o Espírito Santo foi morar no pecado. Diz: não, Maria, porque Deus quis, foi preservada da mancha do pecado original. O magistério se fez porta-voz do censo dos fiéis e disse que ela era então a mãe de Deus imaculada. Ouvindo o censo da igreja, a conspiração dos pastores e fiéis, não teve dúvida de dizer: ela é imaculada, preservada da mancha do pecado original. O evangelho apócrifo de Tiago, nos capítulos 4 e 5, para falar de uma concepção de modo milagroso e puro, afirma que Ana concebeu Maria na ausência de Joaquim, e eis que ambos agradeceram a Deus por misericórdia, né? Ele quer assim até tocar, ele até evita falar que Joaquim colaborou para Nossa Senhora nascer. Isso nós não precisamos exagerar, não. Isso é exagero, porque ela é filha de Joaquim também, né? Isso nós não precisamos ter dúvida, né? Mas esse apócrifo é um apócrifo. Ele até nisso ele tem medo de dizer, né? Porque para ele tem medo de ainda tocar na Imaculada Concepção, né? Mas isso nós não precisamos ter receio, não. Vamos lá. A festa da Imaculada era celebrada pelo povo desde o século VIII no Oriente, no Ocidente no século IX. No começo chamou-se Festa da Conceição de Ana, ou seja, o momento em que Ana concebe Maria e gera Maria, e depois passou a ser celebrada como Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Antes o foco estava na atitude de Ana conceber, mas foi passado para o fato de Maria ser concebida, então recai todo sobre Maria. Para defender a doutrina da Imaculada, muita gente inclusive já derramou seu sangue. Isso é importante lembrar. Que nós possamos então agradecer a Deus. Ele, repito, nos deu Maria como mãe, aquela que gerou o Filho se tornou nossa mãe, ela é mãe de Deus, ela é imaculada. Quando é que nós celebramos essas duas festas destes dois dogmas? Pode fechar. Nós celebramos Maria Imaculada dia 8, sexta-feira agora, Maria, Mãe de Deus, dia 1º de janeiro, Maria sempre Virgem, esse é mais difícil.
Dia 25 de março, que festa temos lá? A Anunciação, pois é claro, no mesmo dia e no mesmo momento que o anjo anuncia a Maria, ela concebe. E é o quarto dogma, que é o da Assunção, no dia 15 de agosto. Se vocês me convidarem aqui uma outra vez, eu volto para falar sobre os outros, e inclusive para falar porque que a igreja ainda decidiu que o título medianeira não pode ser dogma também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como eu digo sempre, espero ter ajudado e não bagunçado a cabeça de vocês. Não tenhamos medo de ter o carinho que a igreja tem para com Deus. Por quê? Porque o carinho não é da igreja em primeiro lugar, não é nosso, o carinho é de Deus para com ela. Nós só estamos atrás dos rastros de Deus, demonstrando carinho para com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ó Maria Imaculada, rogai por nós que recorremos a vós. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Beijo e abraço. Acho que teve...